Pronto. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Já prepararam aqui, ó, o cafezinho? Que hoje a aula vai ser longa. Vai ser longa, mas vai ser bem bacana. Uns teminhas aí bem legais. Eu dei preferência hoje pra clínica médica. Uns temas aí bem bacanas, tá bem? Com perguntas bem atualizadas também, agora do Revalida 2026.1. Então, você que tá entrando agora na reunião, pode ir entrando. Pode perguntar também o que vocês quiserem, podem ficar à vontade, tá bem? Já vai começar nesse minutinho. Lembrando que essa daqui é a primeira aula. Nós teremos outras aulas parecidas. Essa aqui é a aula modelo. Teremos outras aulas ao longo das próximas semanas, até chegar aí no Revalida 2026.2, na nossa primeira etapa aí do Revalida 2026.2, para vocês chegarem afiadíssimos, tá bem, nessa prova. Como eu já falei já em alguns vídeos anteriores, até mesmo no Instagram, se não segue, segue lá no Instagram também, que a principal chave agora para essa primeira etapa é fazer questões. Por quê? Por que é importante fazer questões? Porque os temas, eles são muito recorrentes. Não são todos, claro, não são todas as questões que apresentam aí temas recorrentes, mas a maioria das questões, digamos mais de 60% da prova, são de temas que já foram cobrados nas provas anteriores. Então, por isso é bem bacana estudar pelas provas anteriores, que você já tem essa base, né? Então, é bem legal. A principal dica sobre estudar para a primeira etapa do Revalida é fazer provas anteriores. Então, é por isso que a gente está aqui fazendo aí algumas questões de provas que já passaram e de temas aí que já caíram mais de uma vez nas provas, tá certo? Então, vamos lá, sem delongas. Vamos começar essa questão fresquinha agora da prova do Revalida 2026.1. Diz assim: uma mulher de 53 anos relata episódios de cefaleia desde os 24 anos. Nos últimos 2 anos, tem apresentado aí de 2 a 3 episódios mensais. Esse valor aqui, essa quantidade é importante. Com um máximo de 10 dias de dor por mês. Geralmente a dor de cabeça é precedida por sintomas visuais, muito importante, né? Os sintomas de aura aí. Como pontos cintilantes, são aí os fosfenos, como nós chamamos, né? Os fosfenos, que duram aproximadamente 30 minutos. A dor costuma durar de 8 a 24 horas. É pulsátil, unilateral, de intensidade moderada a forte, acompanhada aí de fotofobia, fonofobia e náuseas. É bem característico, né, dos pacientes aí que têm migrânias terem aí uma sensibilidade auditiva durante o período de crise, ter náuseas, fotofobia também. A paciente está preocupada com o uso frequente de analgésicos e anti-inflamatórios. Queixa-se ainda de insônia frequente. Relata asma na infância e atualmente crises eventuais de broncoespasmo. Nega tabagismo, etilismo, doença crônica como diabetes e hipertensão arterial, bem como o uso contínuo de medicações. A conduta farmacológica de uso contínuo, diário e mais indicada como a profilaxia para os episódios de cefaleia dessa paciente é. Bem legal essa questão. Primeira questão do caderno 1, agora do Revalida 2026.1, para vocês verem que são questões que podem cair. Cefaleias são tomadas e são muito tomadas, certo? Então eu queria falar aqui dos principais tipos de cefaleia que podem estar na sua prova. Aí você me pergunta, mas Sara, caiu agora em 2026.1, pode cair em 2026.2? Tranquilamente. Tem temas que se repetem ali até mesmo no rango de questões parecidas. Eu lembro que tem uma prova de reanimação neonatal, parece, que em 2024.1 cobrou, acho que na questão 98, em 2024.2 cobrou uma questão muito parecida, do mesmo tema, que eu acho que até as respostas eram muito parecidas, e era tipo a questão 95, 96, ou seja, pode cair sim ou sim, questões parecidas, cobrando o mesmo tema, não questões idênticas, obviamente, mas questões muito parecidas. Então, cefaleias, a primeira que eu queria falar é sobre a migrânia, com e sem aura, certo? Como a mulher de cima na questão, ela referia que ela via uns pontinhos cintilantes, né? Isso aí nós chamamos de fosfenos, ou então são os escotomas. Os escotomas geralmente eles são mais escuros, ou parece aqueles fósforos, sabe? Aquela sensação que nós temos quando apertamos o olho, às vezes, e tiramos a força, e vemos assim que tem alguns pontinhos, os pontinhos cintilantes, isso que as pessoas que têm a cefaleia ou a migrânia com aura apresentam. Ou então tem aí os escotomas, que vão acompanhando a visão também, ou seja, uma sensibilidade visual muito importante que eles vão referir. Então a enxaqueca migrânia, ela tem aí uma dor latejante, muito importante.
Muito comum que seja de um lado só da cabeça, mas sim, ela pode ser dos dois lados tranquilamente, não existe um padrão para isso. Geralmente as pessoas referem mais do lado direito, mas pode ter do lado esquerdo também. Geralmente elas são hemicranianas, mas elas podem ser holocranianas. Geralmente a holocraniana é mais comum que seja atencional, mas sim a migrânia com ou sem aura pode sim apresentar aí de forma holocraniana. O piora com os movimentos, certo? O paciente vai apresentar náuseas, sensibilidade à luz e sensibilidade aos sons, como essa paciente que apresentou aí em cima, né? Ela apresenta uma clássica crise migranhosa. Beleza. Então, mas eu queria que antes de nós continuarmos aí com o diagnóstico, com o tratamento e tudo mais, queria que nós entendêssemos um pouco sobre a cefaleia. O que vai gerar essa migrânia importante? O que gera migrânia, até hoje não se sabe exatamente, não se tem aí descrito um fator desencadeante assim superior e que faça com que nós possamos dizer isso sim ou sim gera migrânia. Não tem hoje em dia, não se tem um consenso. O que se sabe é que durante a dor que tem ali no sistema nervoso central, nós temos ali os vasos que irrigam as meninges, certo? O que acontece é que tem uma vasodilatação, pelo próprio estímulo doloroso, ocorre uma vasodilatação ali das artérias meninges, que recobrem as meninges, ou até mesmo a cerebral aqui, média, e isso vai gerar ali uma irritação local. E essa irritação local, ela vai gerar, pelo próprio aumento ali da vasodilatação dos vasos, vai gerar uma certa compressão ali nos sistemas adjacentes, principalmente na meninge. E essa vasodilatação gera uma certa irritação local, então a pessoa vai referir aquele incômodo, aquela dificuldade, vai referir aquela dor intermitente que pode vir acompanhada de náuseas, vômitos, como tá falando aí na descrição, ok? Então, o que acontece? Tem algumas medicações que elas são vasoconstritoras, aí como ele falou em cima, os triptanos, o cimatriptano, ou então tem um outro aqui, vai falar embaixo também, sempre esqueço o prefixo deles, mas você tem sim aqui principalmente os triptanos, que são, cadê aqui o nomezinho deles? Tem aqui, diagnóstico, aqui, sumatriptanos, naratriptanos e risatriptanos, certo? São os triptanos. Por quê? Porque eles são inibidores da recaptação de serotonina também. Então, o que acontece? A serotonina, ela é um vasoconstritor, ok? Então, já que eles inibem a recaptação da serotonina, então o que acontece? Se eu não tenho serotonina, eu vou vasocontrair, porque eu vou ter mais serotonina disponível, certo? Eles inibem a recaptação. Se eu não tenho a recaptação, eu vou ter mais serotonina disponível, que vai fazer aí, vai gerar uma vasoconstrição nesses vasos aí meníngeos. Então, o que é importante nós sabermos nesse caso aqui de migrânias? Que nós temos algumas medicações que elas são para crise aguda e outras que a gente pode usar de forma crônica, justamente como uma profilaxia, para evitar essas crises, já que tem mulheres, já que tem principalmente pessoas que têm crises muito intensas. Então, para nós evitarmos, nós temos a profilaxia aí, temos algumas medicações e temos outras medicações aí para crise aguda. Na crise aguda dessa mulher, o que nós podemos usar? Os triptanos, né? Como foi falado, o cimatriptano, pode usar o naratriptano, o risatriptano. Ok. Agora, para profilaxia, diga aí qual é a principal medicação que se usa para profilaxia? Profilaxia, amitriptilina, certo? São os tricíclicos, os antidepressivos tricíclicos. Se usa muito amitriptilina em quase todos os casos, só que tem alguns casos que nós não podemos fazer aí o uso da amitriptilina, certo? São os casos que nós iremos ver lá embaixo. Eu queria que vocês focassem principalmente nesse quesito, por quê? Porque não foi a primeira vez que foi cobrado cefaleia e a profilaxia e qual medicação nós podemos usar aí para os casos de cefaleia crônica para poder evitar as crises. E a amitriptilina sempre está presente ali, ok? Nunca esquecer desse detalhe, ok? Vamos lá, agora vamos na ordem direitinho. Diagnóstico. Então nós temos aí os critérios, né? Os critérios típicos. Quais são os critérios típicos? Os critérios típicos é uma dor de cabeça, uma migrânia de 4 a 72 horas, que pode ser unilateral, nem sempre é unilateral, muitas vezes é holocraniana, não é um critério de exclusão. É uma dor pulsátil, de moderada, intensa. Geralmente o paciente, quando já vai para o hospital, já está tendo aquela crise intensa, né? Já está com muitas náuseas, vômitos. Tem pacientes que chegam a desmaiar, tem episódio sincopal, tem ali uma síncope justamente associada a essa cefaleia, a dor intensa.
A atividade física também pode piorar. E a paciente pode apresentar, como a gente já falou, a fotofobia ou fonofobia, se vê muito claramente. Só que nós temos aí dois tipos, né? Dois tipos de apresentação da migrânia, que é com aura e sem aura. O que é a aura? A aura, elas são aqueles sintomas prodrômicos, vêm aparecendo. São, por exemplo, os escotomas, os fosfenos na visão da pessoa, alterações visuais principalmente. Elas veem linhas em zigue-zagues, elas têm parestesias também, principalmente nos membros superiores, principalmente do lado homolateral, ao lado onde geralmente ela vai apresentar ali aquela cefaleia intensa, sabe? Lembrando que nós não temos o fator desencadeante, mas a aura, ela vem sempre. E a aura, nem sempre, ela vem junto com a dor. Ou seja, a aura, como a gente já falou, ela é prodrômica. Mas ela pode vir acompanhada com a dor. Ou seja, a pessoa pode ter aura ali no começo já do evento da migrânia, certo? Não é, digamos, para bater o martelo. Sempre a aura é anterior à dor em si. Não é. Ou seja, pode vir antes tranquilamente ou pode vir durante a dor, inclusive. A aura, ela pode durar aí de 5 a 60 minutos, ok? E sem aura, a cefaleia já inicia diretamente, certo? A pessoa, ela não tem fatores prodrômicos, mas ela já tem aquele, já começa a pulsar, só de um lado ali na região da região ali do cérebro, da cabeça, né, da pessoa. A pessoa sente aquela dor intensa, pulsátil. É bem característico, bem fácil de identificar a migrânia. Chega a muitos pacientes, todos os dias, basicamente, nós trabalhamos aí no pronto atendimento, na demanda espontânea, recebemos pacientes aí com migrânia. Então é importante saber como se faz o tratamento aí desses pacientes, quais são as principais drogas de escolha. Então vamos lá, falando aqui da população de risco, mulheres, assim, é muito importante saber disso. Pessoas que têm um histórico familiar, os pais sentiam, ou então a mãe, ali principalmente durante aquela fase menstrual, durante a fase fértil da mulher, onde ela tem oscilações, aí, picos hormonais, ela tem uma maior propensão também a ter cefaleias, a ter migrânias, próprio estresse também, privação do sono. Por que o estresse é a privação do sono? Justamente porque tem ali uma flutuação hormonal importante, certo? O cortisol, temos ali também a própria serotonina também, a serotonina quando ela não participa ali do processo correto de recaptação dela, o excesso de serotonina, ou então a falta de serotonina também, pode ser um fator flutuante para a questão hormonal. Temos também a noradrenalina, a adrenalina, que são as catecolaminas também, muito importante que essa flutuação da catecolamina, ela pode gerar sim um pico de estresse. E a menstruação também, as mulheres no período menstrual são a maior população que apresenta aí as cefaleias, as migrânias, certo? E a obesidade também. A gente vai lembrar dessa mulher aqui, olha só, uma paciente aí acima do peso, já com obesidade, que toma também anticoncepcionais, ou então que faz algum tipo de tratamento crônico, principalmente hormonal, muito importante saber disso. E mulheres que podem ter aí um antecedente de hipotireoidismo ou hipertireoidismo, que faça aí algum tratamento, por exemplo, para SOP ou SOMP, que já vem de um tratamento hormonal aí para poder fazer regulação hormonal por qualquer que seja o problema, a alteração, elas são sim a nossa população de risco. E os tratamentos aí da crise, como nós iremos fazer? Iremos usar medicações que se usa geralmente, dipirona, paracetamol, buprofeno, naproxeno, é muito bom. Aqui na Argentina, pelo menos, se usa muito naproxeno, é muito indicado. Quando é de moderado a grave, nós iremos usar o quê? Sumatriptano, naratriptano e rizatriptano. Por que nós iremos usar essas medicações? Como já foi falado, são as medicações que nós iremos usar aí na fase aguda, certo? Na fase crônica, elas não têm uma importância clínica muito significativa, elas são mais para a fase aguda, certo? São medicações que inibem aí a recaptação de serotonina e facilitam aí nessa vasoconstrição local para poder ir diminuindo aí os sintomas da dor. Se o paciente vier apresentando náuseas, ela tem a metoclopramida aí, tem a ondansetrona, pode usar tranquilamente, sem nenhum problema. Inclusive ajuda muito quando a paciente chega com esse tipo de dor, com esse tipo de queixa. E é bem comum ver pacientes com náuseas, vômitos, tudo isso é importante fazer o tratamento também. E a profilaxia? Quando se usa? Isso aqui é muito importante, que foi o quadro descrito acima da paciente. Indicada quando a mulher ela tem mais de 4 crises por mês, muito importante isso, a mulher tinha de 3 a 4 crises, mais de 8 dias de cefaleia por mês e está fazendo uso excessivo de analgésicos, que no caso
fecha todos os critérios para o paciente que estava em cima. Então, ela sim ou sim é uma candidata aí à profilaxia. Então, vamos lá. Quais são as situações? Ou seja, temos a paciente, temos o contexto ali da paciente, temos as situações onde nós podemos fazer uso das medicações. Se o paciente ele refere insônia, ademais da cefaleia, refere insônia, nós sabemos que o estresse, o pico de estresse, a flutuação hormonal é um fator importante aí para cefaleias. E a insônia, ela tá dentro disso, com certeza. Se a pessoa não dorme, o pico de estresse está aumentado, os catecolaminas aumentado, o cortisol aumentado. Qual a droga de eleição? Vai ser a amitriptilina. Paciente obeso, topiramato. Topiramato é muito bom para pacientes que têm sim um caso de obesidade. Por quê? Porque ele vai ajudar justamente também não ajuda a saciar a fome, mas ele é muito usado justamente por evitar o aumento de peso. Nós sabemos que os antidepressivos, eles têm ali uma tendência a aumentar o peso, e com a amitriptilina, os tricíclicos, não é diferente. E o topiramato, ele serve justamente para isso. Se a paciente é obesa, já que a gente não quer dar uma medicação que possa aumentar ainda mais o peso dela, nós iremos usar o topiramato, uma excelente opção. Se o paciente já tem hipertensão, nós iremos usar o propanolol. O propanolol é muito bom, se usa muito, um beta-bloqueante aí, um beta-bloqueante de segunda geração, se não me engano, o propanolol. Então, se usa bastante. E também, se o paciente tem ansiedade, a gente vai usar a amitriptilina, antidepressivo tricíclico, tranquilamente, sem nenhum problema. Agora tem uma questão, se o paciente é asmático, nós iremos evitar o propanolol. Por quê? Porque nós sabemos que nós temos aqui, ó, o propanolol, ele é um beta-bloqueante. Então, ele vai bloquear aqui os receptores beta-1 e receptores também beta-2, ok? Lembrando que o beta-1 aqui, ele é do coração, porque nós temos só um coração, né? E o beta-2 aqui, ele é dos pulmões. Isso aqui é um pulmãozinho aqui, olha que maravilha. E o beta-2, ele é dos pulmões, certo? O que acontece? Se eu uso propanolol, que ele é usado também aí para pacientes que têm hipertensão, ele é muito bom também, um alfa-1, um bloqueador alfa-1 muito bom também. Então, o que acontece? Quando o paciente, ele tem ali já uma asma bronquial, o que nós usamos geralmente? Nós usamos os broncodilatadores, que justamente vão impedir aí o bloqueio, eles não vão bloquear aí os receptores. Então, o que acontece? Quando eu uso propanolol, eu vou bloquear tanto os receptores beta-1 quanto os receptores beta-2. E esse bloqueio, ele é maléfico para as pessoas que já têm asmas, porque elas já têm ali um componente que faz com que esse beta-2 seja ativado. Então, seja bloqueado, perdão. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter ainda um bloqueio maior. Então, eu vou ter uma vasoconstrição mais acentuada, uma broncoconstrição mais acentuada. O que eu quero fazer na asma? Eu quero broncocontrair? Quero fazer justo o oposto, quero broncodilatar. Então, o propanolol, ele pode ser maléfico para as mulheres que têm asma, que já têm antecedentes, que têm broncoespasmo, como foi essa paciente de cima, olha só. Veio para confundir o propanolol nesse quesito. E essa é a principal ressalva que eu queria fazer. Era o propanolol e saber que a amitriptilina é o mais usado, aí, o antidepressivo tricíclico, ok? Muito importante saber isso. Então, voltando aqui na nossa questão, como ficaria? A conduta farmacológica de uso contínuo diário e mais indicada como profilaxia para os episódios de cefaleia nessa paciente é ibuprofeno. Muito provavelmente ela já fez uso aí de ibuprofeno, e ibuprofeno não é recomendado fazer o uso aí por mais de uma semana ou mais de 15 dias, dependendo do caso, né? Propanolol, nós não vamos usar, como nós já vimos, ela é uma paciente com antecedentes de asma e que tem quadros aí de broncoespasmos recorrentes, não iremos usar. Sumatriptano nós usaríamos se ela viesse ali com uma crise aguda importante, com muitas náuseas, com muitos vômitos, já com aquela dor 10 de 10, né? Sem aquela dor muito aguda, com já medicação prévia, sem nenhum tipo de melhora, aí sim nós usaríamos o sumatriptano. No caso dela, vamos usar aí, letra D, nossa querida amitriptilina. Tem o João do Estratégia, né? Do Estratégia Média, ele sempre fala, na dúvida, vai na amitriptilina. Muitas vezes a amitriptilina é a alternativa correta. Antidepressivo tricíclico, usado aí, muito importante nas doenças de dor crônica, nós vamos ver também em fibromialgia se usa amitriptilina. Só que o Revalida quis pegar justamente nessas ressalvas. Não se usa propanolol. Propanolol é beta-bloqueador, ok? Sumatriptano, vamos usar nas crises agudas mais importantes. E o ibuprofeno, muito provavelmente essa mulher já vem usando a ibuprofeno, né? Que são os analgésicos mais comuns de uso, ibuprofeno, paracetamol, dipirona, naproxeno.
Então, muito importante saber dessas ressalvas, ok? Vamos lá para a nossa próxima questão. Ah, não, perdão, ainda tem as outras cefaleias, né? Queria falar também das cefaleias em salvas. Cefaleias em salvas é muito importante. É uma cefaleia que já foi muito cobrado e que continua sendo cobrado. Tem uma imagenzinha aqui embaixo, que é desse homem aqui. Queria muito que vocês prestassem atenção nesse homem. Vamos lá. Quais são as principais características da cefaleia em salva, ou do cluster headet, aqui em inglês? Quais são as principais características desse tipo de cefaleia? É aquela dor clássica do olho, né? Ou seja, o paciente ele vai apresentar uma dor ocular, principalmente unilateral, em um dos olhos. Além da dor, ele vai apresentar o quê? Ele vai apresentar uma ptose palpebral. Pode chegar a apresentar, eu já vi um caso só de cefaleia em racimos, aqui chamam de racimos, né? No Brasil é cefaleia em salvas. E o paciente ele não tinha ptose palpebral, mas ele referia uma dor muito intensa, muito forte, uma dor 10 em 10. É tão forte que o paciente tem ali uma descrição bem legal. Diz que é uma dor, como é que se diz? É uma dor excruciante. E realmente dá pra ver que o paciente ele apresenta uma dor que dá pra ver pela cara do paciente, né? À medida que a gente vai ficando, vai observando mais e mais pacientes, a gente vê pela cara que o paciente realmente está com um sofrimento muito intenso, a ponto de já estar ali até com uma certa confusão mental, ou até com um certo com um desconforto tão grande que apresenta ali até começo de alterações neurológicas, e é assim que se vê de fato um paciente com cefaleia em salvas. É uma dor excruciante, de fato. O que acontece? Ele vai apresentar aí, pode apresentar ptose palpebral, ele vai ter rinorreia também, e essa rinorreia ela pode ser só do lado lateral. Se o paciente está ali com mais dor no lado direito, ele pode ter mais rinorreia ali pelo lado direito, não é uma regra, pode ser tranquilamente pelas duas fossas nasais. E outros sinais, lacrimejamento, congestão nasal, sudorese facial, certo? Mioses também do lado unilateral. Mas é muito importante saber que é principalmente aqui, cefaleias em salvas, aqui na Argentina a gente fala em racimos, que são as cefaleias, racimos aqui é como cachos, né? Cachos de uva, redondinho. Você vai lembrar do olho, que é uma bolota, certo? Cefaleias em salvas, ok? Elas duram geralmente de 15 a 180 minutos se elas não são tratadas. Também não se sabe qual é a causa principal delas. Se sabe que tem alguns pacientes de risco também, que são pacientes geralmente fumantes, e pacientes não é qualquer fumante, são pacientes que já fumam há muito tempo, que tem essa maior facilidade, tem essa maior recorrência, né, para poder apresentar esse tipo de cefaleia. O que acontece? É uma vasoconstrição também do sistema nervoso, principalmente das artérias que irrigam tudo que é o nervo oftálmico, na região aqui mais anterior do olho, ok? E ainda não se sabe exatamente, mas se sabe que tem esses fatores de risco, geralmente homens e fumantes, ok? Homens jovens, entre 20 a 50 anos, por aí vai. Então as crises elas são em clusters, ou seja, em salvas, por semanas ou meses, seguidas de períodos sem dor, ok? Pode vir ali apresentando uma vez ao dia ou várias vezes ao dia. Mas como em homens também, de 4 para 1, ou seja, de 4 homens para uma mulher. É muito comum em homens. Você falei em salvas, você vai lembrar mais de homem, aqui dessa figurinha, aqui, como a gente vê. É muito intensa e chega a ser incapacitante. É uma dor que a pessoa não consegue nem se movimentar, é uma dor extenuante. E fica alternando, ela é uma dor flutuante também. Ou seja, o paciente ele sente dor naquele começo, ele tem aquela crise, é uma crise tão forte que o paciente sente vontade de bater a cabeça na parede, de fato. É uma dor muito extenuante, muito grande. E ela tem o período de melhora, que é o período de remissão, e logo depois ela tem um outro pico de dor também. Muito importante lembrar disso. Então vamos lá, é isso aí que acontece, como nós já vimos, vem acompanhado de lacrimejamento, vermelhidão ocular, congestão nasal também, principalmente do mesmo lado. E o diagnóstico ele não é tão difícil de identificar, porque ele é muito preciso, né? A dor só de um lado do olho. Geralmente é de apenas um lado, como já falou aí, a quantidade de tempos. E homens tabagistas entre 20 a 50 anos é a população predominante aí para apresentar as cefaleias em salvas. A primeira escolha do tratamento, ali já ainda no pronto-socorro, vai ser o quê? Dar oxigênio para esse paciente, muito importante, de 12 a 15 litros, certo? Por quê? O oxigênio, querendo ou não, ele vai ajudar a vasocontrair tudo que é sistema nervoso central, certo? Ele ajuda a vasodilatar, mas o que está do lado de fora
do sistema nervoso central, e ele vai ajudar um pouco na vasocontração, justamente para evitar ali com que tenha uma maior ocupação de espaço pela vasodilatação excessiva desses vasos no sistema nervoso central, ok? E qual medicação a gente vai usar? O sumatriptano, de novo, olha só, de 6 mg subcutâneo. Se usa essa mesma dose em cima, certo? Só por isso só que eu botei embaixo. Se usa a mesma dose também para migrânia, naquela fase aguda que a gente falou, que usa os triptanos, nós iremos usar a mesma quantidade também, o sumatriptano de 6 mg subcutâneo. E as profilaxias? Você me pergunta, Sara, mas isso aí pode não cair, mas caiu na prova anterior, caiu na de migrânia, certo? Então pode cair a profilaxia nesse tipo de cefaleia em salvas? Tranquilamente, pode cair sim ou sim, certo? O verapamil de 240 a 480 miligramas por dia, certo? E acompanhado com o verapamil, nós precisamos associar aí uma prednisona de 60 a 80 miligramas por dia com desmame gradual. Esse desmame gradual, o que acontece? Nós começamos com a dose mais alta, certo? Uma vez por dia, 80 miligramas. 5 dias depois, diminui para 60 miligramas. 5 dias depois, diminui para 40. E por aí vai, diminuindo, até terminar o corticoide, o uso do corticoide, já que nós sabemos que não pode cortar de uma vez, né? Principalmente se a pessoa vem fazendo doses altas aí de corticoide. Muito importante isso. Gente, cefaleias é muito bom. Tem uma cefaleia também que eu não falei, que eu não coloquei aqui, mas é a cefaleia tensional, certo? Cefaleia tensional, ela é mais comum por casos de estresse. Ela é comum também em pessoas que têm longas jornadas de trabalho, certo? Ou então exercício extenuante, exercícios extenuantes. Muito importante. E é gerado pela tensão, não mais por uma questão vascular, mas por uma questão da própria tensão, certo? Tanto do couro cabeludo quanto da musculatura. Daqui, o nosso trapézio, os músculos das costas, eles acabam se contraindo mais justamente pela tensão, ok? E essa tensão, ela pode repercutir numa dor principalmente holocraniana, se vê uma dor em toda a cabeça, certo? Uma dor muito importante também, certo? Muito importante ter essa cefaleia aqui também, já vi tomando algumas vezes, mas geralmente é mais simples identificar, não é tão difícil. E o mais comum, tratamentos aí com os analgésicos comuns, naproxeno, que o cetrolac também, eu acho, aqui se chama ketorolac na Argentina. Se usa também a dexametasona, se pode usar aí dose única, 8 mg intramuscular ou até mesmo via oral. Pode usar o naproxeno tranquilamente para cefaleia tensional. Pode usar ibuprofeno, os outros AINES sem nenhum tipo de problema, ok? E essas foram as cefaleias mais importantes. Lembrar da tensional também, mas lembrar da migrânia com a áurea e sem áurea, sim ou sim, não esquecer desse tipo de cefaleia. E lembrar também aí da cefaleia em salvas, ok? Ou em racimos, como diz aqui na Argentina. Acho que não vai cobrar em racimos, mas é só um dado de color, como a gente chama aqui. Só um pontinho pra gente lembrar. Racimos são cachos. E cachos são de uva, e uva é redonda e redondo é olho. Só pra lembrar, pra não passar. Beleza, pessoal? Indo aqui pra essa segunda questão. Vocês têm alguma dúvida? Não. O sumatriptano ele é usado na crise aguda, ok? Ele não tem nenhum tipo de recomendação para crise para o tratamento para profilaxia ou no tratamento crônico. Apesar de ser um antidepressivo. Então, ele é um antidepressivo, mas ele é um tipo de triptano, né? Inibidor da recaptação de serotonina, mas não se usa para crise aguda, para profilaxia, Júlia. Não se usa para profilaxia, mas para crise aguda, certo? Para profilaxia, amitriptilina, sim ou sim. E a amitriptilina, como eu falei, também é muito importante na fibromialgia, tratamento de dor crônica, muito, muito importante, certo? De nada, meu amor. Vamos lá, mulher de 88 anos é trazida à unidade de pronto atendimento pelo SAMU com queixa de dor intensa no quadril direito após queda da própria altura. Essa questão é do Revalida 2026.1 também, pessoal.
Possui antecedentes de hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus em acompanhamento regular. Ela nega outras comorbidades também ou uso prévio de psicotrópicos. É diagnosticada com fratura de colo de fêmur e aguarda transferência hospitalar. Apesar da dor significativa no quadril, exacerbada, mobilização passiva, a despeito da administração de dipirona endovenosa, após 6 horas na UPA, evolui com desatenção, agitação psicomotora, alternada com apatia e discurso desconexo, com tomografia de crânio normal. Então vamos lá, o exame físico aí dela. APA de 138 por 76, frequência cardíaca de 102, frequência respiratória de 22 incursões por minuto, a temperatura, de 36,5, a saturação de 94, glicemia capilar de 120. Pupilas isocóricas e fotorreagentes, ausculta cardiopulmonar sem alterações, abdômen doloso sem visceromegalias, ausência de déficits neurológicos focais. Ok, muito bem. Considerando o quadro clínico apresentado, os principais fatores precipitantes são. Bem, pessoal, isso aqui é um caso típico de delírio, né? Temos o delírio no idoso, principalmente. Os dois tipos de delírios principais são os delírios hiperativos e os delírios hipoativos. Eu creio que alguma questão, eu acho que nós fizemos aí do Revalida 2025.2, creio, que falava a respeito de delírio no contexto do idoso. Muito importante ter isso em conta. E uma hora ou outra ia ter que cair novamente, né? E nada, tem muitos fatores desencadeantes. Vamos lá. O principal fator desencadeante é a internação, certo? Pacientes que apresentam uma internação prolongada, eles já têm o maior risco de desenvolver um tipo de delírio, principalmente o delírio hiperativo, que é mais comum aí nos idosos. O idoso, ele fica sem saber onde ele está, ele fica desconexo, ele fica desorientado, ele pode chegar até um certo grau de agressividade ou então até mesmo ficar hiporreativo. Isso não é incomum que aconteça num contexto de internação, principalmente em pacientes que sofreram algum tipo de trauma, como essa paciente da questão. A paciente, ela teve uma fratura de bacia, que já é, aqui fala, né, uma fratura, da cabeça do fêmur. Então já é uma fratura importante, ela já está sentindo ali uma dor importante. Fora isso, já tem a medicação, tem alterações metabólicas pelo aumento do cortisol, pelo aumento aí das flutuações endócrinas. Então, o que acontece? Sim, é uma paciente que pode apresentar um quadro de delírio clínico, e esse delírio ele precisa ser diagnosticado rápido, certo? Porque ela pode ter uma certa repercussão no quadro clínico dela. Então, é muito importante fazer logo essa identificação de forma rápida. Beleza, identificou. O que você faz? Primeira coisa que você faz é tratar a causa, a origem. No caso da senhorinha aqui, o que estava acontecendo e a causa principal desse delírio era por conta da dor. Uma pessoa que estava sentindo uma dor muito intensa e estava acabando tendo esses episódios, sabe, de delírio e estava inquieta, né, como fala aqui. Ela começou com uma agitação psicomotora, discurso desconexo, fizeram a tomografia sem alteração nenhuma na tomografia, sem nenhum tipo de hemorragia, sem nada. Os parâmetros vitais ali estão relativamente normais. Então, o que nós precisamos ter em conta? Precisa ter em conta esse diagnóstico, muito importante. E fazer ali o tratamento da causa base. Às vezes, quando o idoso está hipoativo, nós nem conseguimos identificar, é difícil até conseguir identificar que ele está passando ali por um processo de dor, ou ele mesmo não consegue referir, não consegue verbalizar o que está acontecendo. Mas o principal tratamento é ali na causa base, certo? Tratando a causa base já diminui com certeza consideravelmente a propensão aí de persistência do caso do delírio. Agora, o que acontece? Se não melhorar se nós continuarmos dando analgésicos para essa paciente, a Sara fez no laboratório, tá tudo certo, tudo ok, o que a gente pode fazer? Se o paciente continua hiperativo, se ele continua ainda com aquele grau de irritabilidade, com uma certa agitação psicomotora, se ele persiste mesmo você tratando a dor, o que acontece? Vamos um pouquinho além da questão, né? O que acontece? Aí a gente precisa usar o haloperidol em doses baixas, ok? A gente já começa aí com o antipsicótico para fazer a contenção desse paciente, até para poder fazer uma melhor estabilização dele, ok? Então vamos lá, delírio hiperativo no idoso. É um diagnóstico que muita gente, antes de ter visto essa questão, não conhecia.
mas é a principal emergência geriátrica. Olha só, a principal emergência geriátrica é o delírio hiperativo no idoso no contexto de internação. Muito importante ter essa informação aí bem clara. O delírio é uma síndrome neuropsiquiátrica aguda, caracterizada por alteração na atenção, como a gente já viu, né, da consciência, cognição. Ele tem um início súbito, flutuante, e geralmente é desencadeado por uma outra condição clínica, certo? Às vezes não apenas a dor, alterações metabólicas também pode gerar isso, medicamentos são uma das principais causas de delírio hiperativo no idoso, ou hipoativo, né? Então, a principal conduta é fazer o quê? Tratar a causa base. Se o paciente está tendo algum problema ali metabólico, vamos tratar a questão metabólica. Se está tendo uma acidose, uma alcalose, se ele está tendo ali dificuldade se ele entrou por uma exacerbação de EPOC, vamos fazer o tratamento, entrar com tratamento antibiótico aí. Se o paciente está com uma pneumonia, começar o tratamento. Uma das principais causas são doenças. O delírio também pode ser gerado aí por doenças em pacientes idosos. As duas principais doenças: pneumonia pulmonar. O paciente, às vezes, ele não tem febre, não tem tosse, não tem catarro, mas ele está ali com um infiltrado pulmonar. Então, o que acontece? Ele apresenta esse delírio e uma das principais coisas que nós precisamos fazer no ingresso intra-hospitalar de um idoso é uma radiografia de tórax, ok? Para poder descartar justamente isso. E também infecção de urina, muito comum, paciente idoso chegar com delírio, chegar com alterações psicomotoras. A gente pede ali um sedimento de urina, vem patológico, não é incomum, passa, ok? Acontece. E as condutas é tratar a causa principal, controle adequado da dor, no caso, no contexto aí dessa paciente, pode ser AINES, opioide, você pode usar tudo isso. E o haloperidol, caso o controle não tenha sido de forma aí efetiva, vou botar pra cá. E o haloperidol, caso não tenha sido feita aí de forma efetiva a contenção do paciente, ou se não tenha passado basicamente a sintomatologia, ok? Então é isso, principalmente do delírio hiperativo no idoso. E uma coisa importante também, porque se cai na primeira etapa, isso aqui é importante, essa dica também. A segunda etapa dessa edição aqui, mais de 50% dos temas da prova que vocês fizeram aqui, quem fez o 2026.1, essa prova aqui, dessa questão, mais de 50% da prova prática da segunda etapa tá dentro da prova teórica, sabia? Ou seja, muitas questões, muitos temas, na verdade, que foram cobrados na sua primeira etapa, tranquilamente podem estar ali na segunda etapa. Então, idoso, saúde do idoso está cada dia mais em alta, é muito importante ter isso em mente. Então, muito provável que caia alguma coisa do idoso. Não é assim ou assim, a gente não pode dar certeza, mas pode cair. Então, por isso é importante saber essa questão do delírio, a questão dos sintomas, o que geralmente desencadeia. E muito importante também para a prova prática é falar a respeito da contenção familiar, né? Ver como é o contexto do paciente, se ele está sendo bem cuidado, como é a higiene dele, dar as pautas de alarme tanto para ele quanto para a própria família mesmo. E fazer o atendimento ali hospitalário, caso tenha sido desencadeado por alguma questão hospitalária, ok? Por alguma questão clínica ali no momento da internação. Vamos lá, próxima questão. Mulher de 88 anos aí, é trazido na unidade de pronto atendimento pelo SAMU, com queixa de dor intensa em quadril direito, após queda de prova. Foi a mesma, né? Foi a mesma senhorinha, voltando aqui na questão. Vamos lá. Nossa resposta é a letra C, né? Considerando o quadro clínico, os principais fatores precipitantes é aí a dor, ok? Dor não controlada. Mas poderia ter sido cada uma dessas opções aqui também em outro contexto. Comorbidades prévias, paciente com diabetes, que vem aí com coma hiperosmolar, também pode apresentar também. Hipoxemia, muito característico de pacientes aí com exacerbação asmática. E hipoglicemia, em caso de pacientes com diabetes também, né, que tem aquela flutuação importante da glicemia, ok? Mas no contexto dela, é uma questão da própria dor em si. Vamos lá, pessoal. Próxima questão aqui, eu acho que eu já dei spoiler para vocês mais ou menos do que se trata, né? É de um homem de 42 anos, pescador, que mora próximo a um lago. É atendido em uma unidade básica de saúde aí na UBS, no norte de Minas Gerais. Ele relata uma dor abdominal intermitente, cansaço, febre baixa, hiporexia, episódios de diarreia há cerca de um mês e áreas de prurido nos membros inferiores, uma certa urticária aí, né, que tem o nomezinho. No exame físico se observa hepatosplenomegalia e distensão abdominal.
Nos membros inferiores, há lesões sugestivas de estrófilos, que nós iremos já ver o que é. O hemograma mostra eosinofilia. Aguarda resultado do exame parasitológico de fezes pelo método Cato-Cates, que é bem característico aí também de uma doença que a gente vai já ver qual é. Nesse caso, qual deverá ser a conduta de acordo com os resultados do exame? Se o resultado for positivo, no caso Cato-Cates, tratar o paciente com metronidazol e notificar o SINAM? Vamos ver. Se o resultado for positivo, solicitar o ensaio imunoenzimático para detecção de IgG e confirmação da atividade da doença. Não é necessário porque o Cato-Cates já é bem preciso. Letra C. Se o resultado for positivo, tratar o paciente com praziquantel e notificar o sistema de informação do programa específico da doença. Vamos já ver essa aqui. Se o resultado for negativo, solicitar método de sedimentação espontânea de fezes ou de Hoffmann para descartar a principal hipótese diagnóstica. Vamos lá. O que a gente está tratando aqui? Primeira coisa, ver o contexto aí do paciente, né? Um homem de 42 anos, pescador que mora próximo a um lago, certo? Atendido na unidade básica de saúde. Só faltou falar aí do caramujo, né? Muito comum, pacientes ribeirinhos, pacientes que moram perto aí de lagos, de rios, apresentar esse tipo de sintomatologia, ok? Vamos aqui falar então sobre essa doença que cada dia mais vem aparecendo nas provas. Essa questão, para vocês terem noção, ela é de 2025, 2025.1. Então, a esquistossomose está aí presente, sim ou sim, nas provas recentes, tem especialista na banca. Então, nessa prova agora de 2026.1 não caiu, mas pode cair na de 2026.2 tranquilamente, certo? Esquistossomose, vamos lá. Aqui é muito importante o ciclo, né, da cercária, principalmente, que é as cercárias, elas são as que vão penetrar na pele, são muito importantes por isso. No entanto, eu queria que vocês se detessem mais nessa partezinha aqui desse quadro. Aqui, por exemplo, daqui pra frente é o mais importante, certo? As cercárias, elas penetram na pele, certo? Elas têm ali um sistema de invasão química e mecânica, que faz com que elas ingressem ali na pele do hospedeiro. As cercárias perdem a cauda e transformam-se em cistossomas, né? Cistossúmulas, na verdade. Vão para a circulação sanguínea, que tem aí uma melhor circulação pela mecânica dela. Migram para o fígado, são parasitas, parasitas mesmo, que eles têm um tropismo importante ali pelo tecido hepático. Tem muitos, a hidatidose também a gente vê, que ela tem um tropismo muito importante aí pela circulação hepática. Por quê? Porque é no fígado onde tem a maior concentração de metabolização de nutrientes, certo? Então lá eles são muito bem nutridos. Fora isso, o hepatocito também, o hepatócito, são células que têm uma grande quantidade de nutrientes, de formas de componentes que não têm em células encontradas no corpo. Então eles têm ali um aporte nutricional muito maior. Então eles têm um tropismo mais importante pelo fígado, ok? Lembra disso para ficar na cabeça. Então o que acontece? Lá no fígado elas vão madurar, certo? Já que tem bastante comida, bastante nutriente, tudo favorável para quê? Para a gente crescer, para poder madurar e se desenvolver. Então o que acontece? Vão ficar adultas lá, inclusive, na região do fígado. Vão apresentar pares adultos que migram para as veias mesentéricas do intestino e do reto também. Elas vão se depositar ovos junto às fezes justamente para fazer o ciclo e para poder fechar o ciclo ali no caramujo. Nós vemos que os caramujos, que são, o componente que vai ali para os caramujos, logo depois do ovo, o ovo ele vai eclodir e vai liberar os miracídios. Os miracídios é que vão contaminar os caramujos. É uma contaminação cíclica, como a gente vê aqui no nosso gráfico, certo? No ciclo aí do parasita. Então o que vai acontecer? Esses parasitas eles vão madurar no fígado e vão se alojar em outros sistemas, como nos vasos portais, nas veias mesentéricas e também nas veias aí do reto. Vão liberar ali os ovos e vão fazer com que esses ovos eles saiam nas fezes e vão eclodir, liberando ali os miracídios, ok? Que vão, por sua vez, contaminar ali os caracóis, ok? Então, o que acontece? Ali falou de... Como é que é o nome, meu Deus? Eu sempre esqueço também. Lesões sugestivas de estrófilos. O que são estrófilos? Estrófilos são essas bolotinhas aqui, ó. Que são como granulomas. Tecido de granulação
justamente para poder tentar deter o agente que está invadindo a pele ali naquela região. E o que está invadindo a pele ali são as cercárias, certo? Então, sim, é comum. E o nome disso, e são lesões que coçam muito também, a pessoa tem uma coceira danada ali na região, são as urticárias, certo? São as urticárias próprias do Schistosoma mansoni, ok? Então, vamos lá. Esquistossomose, muito importante ter muito em claro esse tema aqui, muito claro esse tema para a prova. Pode cair? Com certeza. É uma doença de parasitas, é uma verminose, querendo ou não, causada por vermes do gênero Schistosoma. No Brasil, a principal espécie que nós vamos ver é o Schistosoma mansoni. Em outros países tem outros tipos de espécies, porque tem outros tipos de caramujo também, tem outros tipos de agentes que vão ser ali os transmissores, ou então até mesmo os hospedeiros intermediários ali do animal. Considerada uma doença tropical, certo? Geralmente de clima quente. Como nós sabemos, o agente etiológico é o caramujo, principalmente. Perdão. Como é que se diz? O agente intermediário. O hospedeiro intermediário é o caramujo, mas o agente etiológico é o Schistosoma mansoni. Ok? E a transmissão ocorre pelo contato da pele com a água doce contaminada, muito importante, com as cercárias aí. Cercárias são liberadas por caramujos infectados também. E não há transmissão direta de pessoa para pessoa, isso aqui é muito importante. Eu já vi cair em alguma prova, eu acho que não foi do Revalida, falando a respeito da transmissão fecal-oral da esquistossomose, mas a gente precisa saber que ele precisa sim ou sim fechar o ciclo ali, né? Os miracídios, eles precisam fechar o ciclo ali dentro do caramujo, porque o caramujo vai eclodir, vai liberar os miracídios, então os miracídios é o que contagia o homem, ok? Então eles precisam sim ou sim desse hospedeiro intermediário, que é o caramujo. Então vamos ver lá aqui as apresentações. Isso aqui é muito legal, porque geralmente essa febre aqui que tá falando aqui embaixo, a febre de Katayama, ela não é muito bem explorada, ou muitas vezes ela não é muito bem comentada. A febre de Katayama, ela é justamente a febre da apresentação aguda da doença, ok? Assim como nós temos a apresentação aguda de Chagas, por exemplo, nós temos também uma apresentação aguda aqui para a esquistossomose. Então, o que acontece? A febre de Katayama é, como aqui diz na descrição, uma febre, mal-estar, a pessoa vai apresentar ali uma cefaleia importante, dores musculares, tosse e tudo mais. E também vai ter ali uma hepatomegalia importante ali no começo, no baço também. E essa apresentação é conhecida como febre de Katayama, pode ser até uma semana, entre uma semana e 14 dias logo depois da infecção. E é muito importante porque o que vai gerar essa febre? Justamente são as interleucinas, todo aquele componente celular, aquele componente humoral, hormonal. É muito importante ter em claro essa apresentação aqui, porque se a pessoa ela mora perto de um rio, lugar que tem muito caramujo, já teve alguns outros casos de cistossoma, então ela fez uma viagem, nadou em rio, nadou em lagoa, nadou nessas coisas, assim, foi assim para outros lugares desconhecidos, esteve em contato também com terra molhada, barro, lugares onde tem caramujo, e ela apresenta febre, mal-estar geral, tosse, diarreia. Nós precisamos suspeitar aí da esquistossomose da fase aguda, sempre lembrar da febre de Katayama. E não é uma febre comum, é uma febre maior de 39, 40 graus. Muito importante ter isso claramente descrito, ok? Muito importante isso. Quais são os principais sintomas agudos que a gente vai ver, que nós iremos perceber nesses pacientes? Primeira coisa é a urticária, né? Essa urticária tem um nomezinho específico, eu não tô lembrando agora, eu acho que é a urticária, não é urticária por cistossoma, é outro tipo de nome, eu acho que é urticária, depois eu falo pra vocês, urticária por miracídios, alguma coisa assim. Temos esse tipo de urticária, temos os granulomas, a formação daquelas estruturas lá, e temos a febre de Katayama, muito agudo esse caso, então, e pode sim ou sim estar aí presente na sua prova, certo? E a apresentação crônica, os ovos, eles depositados ali nos tecidos, como a gente já falou, né? Eles desencadeiam também uma reação inflamatória no fígado. Então, o que vai gerar? Isso aqui é importante nós sabermos, só um dado aí, muito provavelmente não cai na prova, mas é bom para fixar, é que nós temos uma reação aí, tanto celular quanto hormonal, humoral. Principal reação celular, TH2, células TH2 e TH1, são as principais que vão ali estimular também a chegada de eosinófilos.
vamos ter um aumento celular muito grande de células TH2 e eosinófilos ali na região, certo? Macrófagos também ali para poder fazer a detenção. Então, onde a gente tem macrófagos e tem células TH, a gente vai pensar em quê, principalmente? Vai pensar em granuloma, né? Parecido com o que se vê na tuberculose, ali que nós estudamos em patologia. Então, o que é granuloma? Chega uma célula, chega outra, aquele amontoado, né? Chega aquela galera ali, faz um montinho ali para tentar conter o verme que está ali no fígado, para conter já o parasita que está ali no fígado. O que acontece? Vai criando aquele amontoado de células, e essas células, elas têm fatores fibroblásticos. O que isso quer dizer? Que elas aumentam ali os fatores de fibrose local. Então, se elas aumentam o fator de fibrose, vai ter produção de coágulo, de tecido conectivo ali na região, e isso vai gerar o que? Os granulomas, tecidos de granulação, que são tecidos cicatriciais. O que acontece? Se eu tenho um tecido aqui, outro aqui, uma bolota aqui, outra aqui, várias no fígado, tenho aqui o fígado todo, tem várias bolotinhas, vários tecidos de granulação ali no fígado, o que acontece é que eu vou ter muito tecido cicatricial, então eu vou gerar uma fibrose hepática. Se eu tenho fibrose hepática, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma pouca complacência ali dos vasos, né? Eu vou ter, muito provavelmente, vou ter que ter a presença ali de circulação colateral, por conta da fibrose hepática. É um princípio parecido com o do paciente alcoólico, certo? Então, se eu tenho ali uma utilização de uma circulação periférica ou de uma circulação portal, eu posso ter o quê? Um aumento na propensão de varizes esofágicas. Se eu tenho um aumento na propensão de varizes esofágicas, eu tenho um aumento na possibilidade de sangramento. Se eu tenho um aumento na possibilidade de sangramento, eu tenho um aumento na possibilidade de complicação, daqueles sangramentos graves, certo? O paciente pode ter hematemese, o paciente ele pode ter melena também. Então, é muito importante olhar para os casos de hemorragia digestiva alta em pacientes no contexto de esquistossomose. Muito importante. A Grazi do Foco no CRM fala muito sobre isso, porque não é incomum você ver pacientes nessa região que tenham esse tipo de sintomatologia, certo? Ou seja, pacientes que já chegam com ascite, pacientes que já chegam com aquela cabeça de medusa, sabe? Lembra aquela sintomatologia, aquelas veias já do sistema porto-hepático já bem aparentes. Então, isso tudo é muito importante ter bem claro para a prova, tanto para a prova teórica quanto para a prova prática. É algo que pode aparecer para você, tá bem? O diagnóstico, o exame parasitológico de fezes é o mais importante, certo? O Catucates, principal exame utilizado. Ele detecta ovos do Schistosoma mansoni nas fezes, tanto na fase aguda, mas mais na fase crônica, principalmente, certo? Então, o que acontece? Você vai ver um alto grau de eosinofilia também, e você no Catucates vai ver a presença dos ovos ali, do parasita, do cistossoma. Muito importante isso. E é o método mais importante, a eosinofilia também é muito importante. E exames de imagem como ultrassom abdominal, avaliação da fibrose hepática também, pesquisas também da hipertensão portal, esplenomegalia, muito importante já num paciente que já está indo ali para um contexto mais crônico, tá certo? Vou continuar aqui. Muito bom, esse tema é muito legal, sabe? E também eu não coloquei, perdão pessoal, eu não coloquei o tratamento, acabei esquecendo aqui de colocar o tratamento, perdão, mas sim, o tratamento é com praziquantel, certo? O tratamento é com praziquantel e ele é adequado ao peso do paciente. Se eu não me engano, são 6 microgramas peso. Esse daí eu vou colocar para vocês certinho lá no grupo. Mas é 6 microgramas peso, parece, sim ou sim, uma droga de eleição é o praziquantel, muito importante. Vamos resolver aqui a questão, né? Aqui, se o resultado for positivo, tratar o paciente com praziquantel, perfeito, e notificar o sistema de informações do programa específico da doença. Muito bom, bom demais. Fechou, essa daqui tá top demais. É essa aí, letra C. Tá bem? Não esqueci. Pode cair de novo, Sara? Com certeza. Pode cair, sim ou sim. Tem especialista na banca, inclusive. Tem a doutora, eu esqueci o nome dela agora, mas ela é especialista nisso e ela é especialista também e além dela, melhor, não lembro se ela é especialista pontualmente nisso, mas tem outros médicos que são especialistas também em hemorragia digestiva alta em contexto de esquistossomose. Então é muito bom ter tudo isso em claro, ok? Homem de 61 anos procura uma unidade básica de saúde de uma cidade grande desejando receber um pedido para colonoscopia, olha só, pois ouviu que é um exame preventivo necessário após os 50 anos de idade para a detecção de câncer no intestino.
Questionado pela médica da UBS, o paciente relata que não apresenta sintomas gastrointestinais, anemia, perda de peso ou histórico familiar de câncer de intestino. Considerando-se que neste município existe uma ampla disponibilidade de recursos diagnósticos, e levando em conta as políticas públicas do Ministério da Saúde para rastreamento, que conduta inicial a médica deverá adotar nesse caso? Muito legal essa questão, muito fresquinha também, né? Por quê? Porque tem muita atualização recente a respeito dos rastreamentos e tem muita coisa legal, muita informação fresca aí pra gente repassar a respeito, ok? Então vamos lá. Letra A. Fornecer o pedido de colonoscopia para o diagnóstico precoce do paciente, para que ele busque realizar o exame no SUS por meio da ação judicial? Será? Letra B. Solicitar a colonoscopia para o diagnóstico precoce e informar o paciente da possível demora para sua realização, visto que não há suspeita de câncer. Será? Letra C. Solicitar exame de sangue oculto nas fezes, informando o paciente que se trata de um exame indicado pelo SUS para rastreamento do câncer de intestino. Tá certa essa. Letra D. Esclarecer que o SUS não prevê a realização da colonoscopia para rastreio de câncer de intestino. Essa aqui já está errada. Sim, ele prevê em alguns casos, principalmente. Ou melhor, ele dá prioridade para alguns casos. E orientar o paciente a realizar o exame no setor privado. Não. Letra C é a nossa letra certa. E agora, vamos justificar aqui. Câncer coloretal, rastreio. Pessoal, muito legal. Eu gosto muito dos rastreios, eu acho eles muito interessantes. Porque tem muita coisa que muda. O rastreio do colo do útero eu acho muito legal, muito interessante. Mas muda muito de um contexto para outro. Muda muito também, por exemplo, do câncer de mama, do câncer de colo, da própria hipertensão arterial. São temas assim que é legais porque é bem particular de cada doença. E tem como a gente fazer ali um raciocínio clínico interessante para cada uma delas. Câncer do colo retal. Ou então, como a gente faz o rastreio? O câncer coloretal, ele é um câncer. Então, se ele é um câncer, ele tem ali uma atividade celular, uma atividade de multiplicação muito aumentada. Então, o que acontece? O câncer, ele acaba invadindo paredes, invadindo tecidos. Quando ele invade paredes e tecidos, sangra, certo? E tem um sangramento que ele é muito importante porque também ele dentro mesmo, o próprio tumor, ele tem ali os componentes angiogênicos. Então o que acontece? Quando ele vai crescendo, ele vai formando vasos próprios também. E esses vasos próprios, eles acabam não acompanhando o crescimento do próprio tumor. Então tem ruptura dos próprios vasos que eles mesmos criam. Então ele tem ali um sangramento importante. E ele é muito friável. Friável é aquele tecido que quando a gente toca, ou quando a gente belisca, né? Ou quando já chega ali com a agulhinha para tomar a biópsia, a gente já vê que já começa a sangrar, um tecido friável. Então, a maioria dos cânceres, principalmente do adenocarcinoma de colo, eles são assim, eles são muito friáveis e tem ali uma sintomatologia importante, um sangramento também importante, justamente por essa atividade celular, citopatológica e tudo mais. Então, sim, vai estar sangrando, é uma estrutura sangrante. Então, como a gente faz para poder fazer esse começo desse rastreio? Muito importante fazer ali um teste de sangue oculto em matéria fecal. Por quê? Porque se tiver presença de sangue, sim ou sim, a gente precisa estudar esse paciente. Se for um pólipo complicado, ou se for até mesmo algum tipo de hemorragia pequena, se for algum outro tipo de perda de sangue, nós iremos identificar. Mas se for ali um câncer, nós também iremos identificar. Então, se vem ali com uma prova de sangue oculto em matéria fecal bem positivo, podem ser muitas coisas. Então, nós precisamos direcionar aí o nosso estudo e precisamos solicitar a colonoscopia. Mas o paciente é saudável, não tem nenhum antecedente de dor abdominal, não tem nenhum tipo de moléstia, nenhum tipo de alteração. Um paciente saudável, que não tem comorbidades também, o que a gente faz? Vai pedir o sangue oculto em matéria fecal, se vier normal, o próprio médico vai fazer ali um pacto terapêutico com o paciente, como se diz, para poder fazer ali o exame de sangue em matéria fecal nos próximos 2 ou 3 anos, certo? E se vier alguma alteração nos próximos 2 ou 3 anos no sangue oculto em matéria fecal, se realiza a colonoscopia. Se não vier, continua fazendo ali só sangue oculto em matéria fecal, ok? Agora, tem um outro contexto. O outro contexto é de pacientes que já têm um antecedente familiar de doença, do câncer coloretal, que ele já tem. Tem ali uma doença como a polipomatose familiar, outros tipos de polipomatose, tem vários outros tipos, que os pólipos eles podem chegar a se complicar.
E também por ser ali uma alteração na mucosa intestinal, eles podem gerar um aumento aí na possibilidade de câncer, ok? Tem pessoas nesse contexto. Tem pessoas também com a síndrome de Lynch também, que nós iremos ver também questões com essa síndrome de Lynch mais pra frente. Então, tem pessoas com esse contexto também, elas têm um outro tipo de rastreamento, certo? Que são as populações de risco. Geralmente, se a pessoa já tem um antecedente desses tipos de doenças, o que vai acontecer? Nós sim ou sim precisamos já fazer o teste, ok? A colonoscopia, no caso. No caso, elas não precisam fazer o sangue oculto em matéria fecal, porque elas já têm critério, sim ou sim, de fazer a colonoscopia, certo? Então, vamos lá. Rastreamento atualmente é recomendado a partir dos 45 anos, certo? E como é que a gente vai começar esse rastreamento? Em pacientes de risco habitual, são pacientes que justamente não têm comorbidades, não apresentam dores abdominais, nenhum tipo de sangramento, nenhuma suspeita, ok? Vamos começar aí com o sangue oculto em matéria fecal. E a colonoscopia, nós iremos estudar. Se a colonoscopia sendo a colonoscopia realizada após o teste de sangue oculto em matéria fecal, se tiver sintomas, né? E o exame de rastreamento se mantém anual ou trienal, dependendo do protocolo a ser seguido. E a colonoscopia entra só quando há algum sinal de alerta, né, do abdominal, mesmo que o sangue oculto em matéria fecal venha negativo. E o paciente diz, doutor, eu tô com umas dores abdominais, sabe? Eu já fiz cocô com sangue algum outro dia, ou então eu tenho algumas moléstias aqui, já tive algum antecedente de outro tipo de câncer. Então é importante fazer a colonoscopia e aí fica fazendo o sangue oculto em matéria fecal e vai estudando aí juntamente com o médico a possibilidade de fazendo cada 10 anos. Beleza? Porque o rastreio com a colonoscopia. Mas tem as populações de risco, que isso aqui é muito importante. Se a pessoa teve um familiar de primeiro grau que tem menos de 60 anos, ela precisa começar aí aos 40 anos ou 10 anos antes do diagnóstico do paciente, né? Por exemplo, se o paciente teve um pai que teve aos 50 anos um antecedente de câncer de colo, ele precisa começar o rastreio aos 50, perdão, se o pai teve aos 50, o filho precisa começar o rastreio aos 40 anos, ok? O método é a colonoscopia, o intervalo é de 5 anos, para as populações de risco, muda aí o intervalo da colonoscopia, sim ou sim já é direto colonoscopia. Mais de 2 familiares de primeiro grau também, 40 anos antes ou 10 anos antes, 40 anos, certo? Ou 10 anos antes do primeiro evento. Paciente, não sei, meu pai e minha mãe tiveram câncer de colo retal aos 30, eu comecei o rastreio aos 20, certo? E vou fazendo o rastreio com a colonoscopia a cada 5 anos. Síndrome de Lynch aí, entre 20 a 25 anos, que são em pacientes jovens, ok? Colonoscopia e o intervalo de 1 a 2 anos. Polipomatose familiar, de 10 a 12 anos, o início é muito rápido, certo? Porque tem aí um grau de complicação maior. Você faz a colonoscopia e a retossigmoidoscopia também, esse aqui é anual. E temos aqui as inflamatórias crônicas, né? Pacientes que têm doenças inflamatórias crônicas, eles também têm aí um passe livre, digamos aí, ou melhor, são pacientes que têm um fator de risco, então eles precisam sim ou sim estar aí sendo acompanhados pela colonoscopia. Na retocolite, 8 anos após o início dos sintomas, e vai ter um intervalo aí de 1 a 3 anos. E o câncer coloretal prévio, 1 ano após o tratamento de colonoscopia, conforme os achados. Desses casos aqui mais específicos, eu acho mais importante saber esses dois aqui, certo? Que são dos familiares. Da polipomatose também é importante, mas eu não creio que tomem assim tanto. E também os pacientes com as inflamatórias crônicas. Muito importante saber, já que são muito provavelmente os casos que vocês mais verão na prática também, que nós mais veremos na prática também, né? Muito bem, pessoal, vamos nessa questão aqui, nessa questão para fechar, lembrando aqui que essas questões, nós estaremos também resolvendo questões, falando a respeito dos temas também. Em outros dias da semana, são 3 encontros semanais, certo? De mais de 1 hora de duração, esse aqui é um dos menores que nós iremos fazer. É uma amostra ainda de como vai ser o trabalho, ok? Para poder dar aí um acompanhamento legal para vocês, tá beleza? Então vamos lá. Homem de 40 anos é levado a uma unidade de pronto atendimento após sofrer um acidente de trabalho enquanto utilizava uma máquina de esmerilhamento. Ele relata que um fragmento metálico de alta velocidade ultrapassou a proteção dos seus óculos e atingiu seu olho direito. O paciente apresenta dor intensa no olho afetado, com perda parcial da visão e sensação de corpo estranho.
O exame físico revela laceração na conjuntiva bulbar, com extravasamento espontâneo de pequena quantidade de conteúdo gelatinoso pelo olho direito. Nesse momento, antes de encaminhar o paciente para o especialista, que ele já fala, né, que tem que encaminhar para o especialista, qual a conduta adequada para esse caso? Letra A, irrigar o olho afetado com solução salina estéril, fazer penicilina cristalina via endovenosa e reavaliar o paciente após 6 horas? Não. Letra B, colocar escudo rígido sobre o olho afetado, iniciar fluoroquinolona endovenosa e verificar a imunização antitetânica? 100%. Letra C, aplicar colírio no olho afetado, colocar escudo rígido sobre o olho e solicitar radiografia de órbita? Não, a gente não vai mexer nesse olho, né? Ainda mais porque já tem extravasação ali de conteúdo. Aplicar colírio antibiótico no olho afetado e realizar curativo oclusivo e prescrever analgesia endovenosa? Também não. Letra B, colocar escudo rígido sobre o olho afetado, iniciar fluoroquinolona endovenosa e verificar a imunização antitetânica. Vamos ver por que essa alternativa aqui está correta. Trauma ocular, pessoal, cada vez mais tem caído mais traumas oculares. O oftalmo é um tema que tem caído bastante nas provas. E isso é bom, o oftalmo é um tema bom porque a maioria dos casos a gente vai derivar aí para o especialista. Mas é importante, principalmente no trauma ocular, saber o que fazer, né? Tanto para a prática clínica, para a vida, quanto para a revalida, com certeza. Trauma ocular com extravasamento do conteúdo intraocular, que foi o caso ali do paciente de cima. O que vai acontecer? Teve um trauma, teve um corte, já começou a sair aqui o humor vítreo, né? O humor gelatinoso. Então o paciente ele já está com um trauma sério, ele precisa ser visto pelo especialista, ele precisa ir para a urgência, na verdade, cirúrgica, urgência oftalmológica cirúrgica. É uma das urgências oftalmológicas mais importantes, que inclusive pelo risco de infecção pode ter compromisso aí na vida do paciente. Por isso que há necessidade de fazer já a cobertura com antibióticos, principalmente ciprofloxacina, quinolonas. Muito importante a trobamicina também, muito usada, mas a trobamicina mais colírio. No caso de um paciente que chega com trauma ocular, a gente não vai colocar nada, não vai mexer nesse olho, vai colocar escudo rígido. Escudo rígido, colocar antibiótico terapia endovenosa, analgesia endovenosa e sim ou sim solicitar urgentemente a avaliação por oftalmologista, porque com certeza é caso cirúrgico, ok? Então o que a gente vai fazer, como está escrito aí? Proteger o olho, né? Escudo rígido, proteção e não comprimir. Não pode comprimir porque você pode piorar o caso do paciente, pode gerar aí mais uma porta de infecção também, pode gerar mais saída de conteúdo ali, se já tinha um compromisso ocular, você ainda pode alterar ainda mais, pode ali mexer com a pressão intraocular, então o mais importante é não mexer nesse olho, deixar esse olho ali paradinho na dele. Analgesia, antieméticos, verificar a vacinação, muito importante também, né? Porque muitas vezes é um metal, ou então é um produto contaminado, algum objeto contaminado que entra em contato ali com a região ocular. Então, sim ou sim é importante ter antitetânica em dia, né? Foi um acidente pérfuro-cortante. Então, os acidentes pérfuro-cortantes precisam estar sempre atento, ligado aí no que são o que é a imunização do paciente. Beleza? Então, muito importante. Escudo rígido, certo? Tudo que fala aqui na letra C, né? Na letra B, perdão, colocar o escudo rígido sobre o olho. Iniciar a fluoroquinolona endovenosa, pode ser outro tipo de antibiótico também. Se você não tem uma fluoroquinolona endovenosa, tem gente que usa gentamicina, amicacina, mas se é essa alternativa que tá pedindo aí, e se eu não me engano, eu posso confirmar isso para vocês também, mas se eu não me engano, o que tem no Ministério da Saúde são as quinolonas mesmo. Ou a levofloxacina ou então a ciprofloxacina, você pode usar de maneira endovenosa. E verificar a imunização antitetânica, sim ou sim, do paciente. São os 3 principais passos a fazer e fazer o manejo ali da dor, com certeza. E, muito importante, não mexe nesse olho, ou seja, bota o escudo rígido e faz ali a prática clínica, ok? Agora, Sara, se tem um corpo estranho ocular, um corpo estranho mais superficial, ali uma hastezinha dentro do olho pequena, algo que é visível, você faz a eversão aqui das pálpebras e você consegue ver e consegue fazer a extração ali, então você faz a extração, certo? Você vai irrigar, na verdade, com o soro fisiológico, a primeira coisa, para ver se ele sai, né? Por arrastre, como a gente chama aqui, ou por ser arrastado mesmo pela própria solução fisiológica. Se você faz a remoção também, apenas se for superficial, ou se for facilmente acessível, se já for algo que já tiver fincado, cravado, você não vai mexer. Colírio antibiótico após a remoção e avaliação oftalmológica, certo? Então a gente vai fazer o quê? Se for muito fácil a retirada, vamos retirar, fazer a lavagem antes para ver se sai apenas pela pressão do soro. Se não sair, nós iremos fazer a remoção
vamos fazer a remoção superficial perdão, se não sair, nós iremos fazer o quê? Iremos mandar pro especialista, certo? Iremos só tapar ali o olho e mandar pro especialista sem fazer nenhum tipo de compressão, porque você pode piorar ainda mais o quadro, ok? E a avaliação oftalmológica mais importante, certo? Qualquer coisa, manda pro oftalmo e pronto. Queimadura ocular, isso aqui é legal, isso aqui cai também nas provas, certo? Quais são os principais tipos de queimadura ocular? Aquele que vê fogo na cara? Pode ser, pode acontecer. Mas geralmente o nosso reflexo é justamente fechar, então é mais comum que as pálpebras sejam mais afetadas, né? Os cílios você vai ver que vão estar queimados, a sobrancelha também. Mas o que acontece? Às vezes tem um trabalhador, uma pessoa que está em casa, uma criança, que tem um vidro de soda cáustica. Imagina só esse contexto, a criança brincando e tem aqui um produto com soda cáustica em cima. Ela bate a mão, o negócio cai no olho dela, ou então uma água sanitária, ou então algum componente químico corrosivo. O que acontece? Essa criança vai para o hospital. E aí, o que você faz lá no hospital, você como médico? Primeira coisa é fazer a estabilização da criança. Então, vamos ver o que aconteceu, vamos ver quais foram as zonas afetadas. Se for preciso retirar o produto ainda, se ainda se observa que tem a quantidade, se ainda tem produtos ainda, o que a gente vai fazer? Primeira coisa que se fez em cima, lavar copiosamente, sabe? Irrigação copiosa, pode ser água, pode ser soro fisiológico, certo? Nesses casos aqui a gente vai irrigar, vai lavar por mais de 20 a 30 minutos, ou seja, uma lavagem copiosa aí dos olhos é muito importante. Se você vê que você consegue retirar algum tipo de material sólido, ou se você consegue fazer algum tipo de extração de algum produto fácil de fazer a retirada, faça. Não tem problema de retirar componentes que estejam ali soltos. Se você vê que é possível, então pode fazer, não tem problema. No entanto, essa irrigação é o mais importante num contexto ali de um acidente químico, de queimaduras químicas, certo? Manter a irrigação aí por pelo menos 20 a 30 minutos. Muito importante isso. Lavagem imediata. O mais importante é a lavagem nesse contexto. E encaminhar para oftalmologia urgente. Por quê? Porque nesse contexto também, tempo é olho. Perdão. Tempo é olho também. O que acontece? Quanto mais ficar ali em contato com a substância química, ou se já tiver entrado, já tiver principalmente algum tipo de perfuração ou algum tipo de ingresso mais importante, sim ou sim, o oftalmo precisa estar aí pendente desses casos, tá certo? Pessoal, um abraço, um beijo, fiquem com Deus, bons estudos, espero que esse vídeo tenha ajudado, tenha clareado pelo menos esses temas. Iremos falar minimamente de 15 temas por semana, iremos ter várias reuniões ainda durante a semana. 3, para ser mais específica, 3 reuniões cada semana. Com isso, ainda temos mais de 10 semanas de preparação aí para o Revalida 2026.2 e eu espero muito ajudar vocês. Uma das reuniões sempre vai ser disponibilizada de forma gratuita, certo? As outras 2 reuniões vai ser um preço aí, um preço para poder, porque tem o tempo também, né, de montar toda a aula, de estudar os temas, de repassar, de revisar, de estudar também as atualizações. Então é isso. Então, qualquer coisa, se vocês tiverem algum interesse, alguma dúvida também, podem mandar para mim no grupo, tá certo? Ou então no meu contato mesmo. E é isso. Espero que tenha abençoado vocês. E é isso. Vamos para a próxima. Beijo, bons estudos.